Olá pessoal, oh maravilha, boa tarde, paz seja com todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Encontro com a Palavra, o programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, bairro Nova Era, Rua Sebastião Alves Marcato 119, ponto de referência, Garagem São Francisco, a empresa de ônibus que nós temos ali. Você passou o trevo da BR-040, a subida do Caxambu, você pega a primeira esquerda, depois a segunda esquerda, você entra e você está lá conosco para a glória de Jesus, buscando, adorando, exaltando a Deus, tendo comunhão, congregando conosco e dando prazer da sua visita. Isso muito nos alegra, porque nós temos a oportunidade de ministrarmos uma palavra ao seu coração, uma palavra de rompimento, uma palavra de destino, uma palavra de exortação às vezes, mas uma palavra, quando somos, melhor nós ferirmos com a palavra do que nos matarmos com a mentira, né? E a mentira tem matado muita gente nesses últimos tempos, esses últimos momentos na nossa história, nesse tempo da nossa história, né? A gente não pode falar nesses últimos tempos, nesses últimos momentos, porque parece que nós estamos dando um anúncio de alguma coisa, que nem o próprio Filho de Deus disse que sabia a hora exata das coisas acontecerem. Ele disse que iria acontecer, mas nunca deixou aquilo caracterizado, forçado, não deixou nenhuma informação. Então, enfim, esse tempo que nós vivemos, né, tantas coisas, a mentira tem matado muita gente. A verdade, mesmo que nos fere, essa verdade, ela nos liberta, ela nos transforma, ela nos muda a nossa vida. Então é sempre um prazer ter você lá conosco, louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, aleluia. Amém? Hoje, dia 17 de fevereiro de 2020, meio-dia e 3 minutos, me parece, está no ar mais uma vez o programa Liberdade e Vida. Maravilha, glória a Deus, aleluia. E hoje à tarde, às 3 horas da tarde, segundo elo da campanha Jornada Feliz 2021, deu um branco aqui, Jornada Feliz 2021, pastor Exídio, sua equipe, estarão lá para ministrar uma palavra, orar por você, pela sua família, orar pela sua casa, pedir a Deus que venha te abençoar de uma forma muito preciosa e maravilhosa. Hoje, terceira quarta-feira do mês, nós teremos nosso encontro de intercessão às 7h30 da noite. O irmão Jaderson, o pastor Sebastião, o pastor Adriano vão estar lá ministrando esse tempo de intercessão, esse tempo de buscar o Espírito Santo, né? De fazer orações de intercessão. Antes, diz Paulo a Timóteo, interceda, né? Faça orações, súplicas e ações de graças para homens, líderes, aqueles que exercem autoridade sobre nós. Paulo recomendando isso a Timóteo em tempo de oração. E nós vamos estar lá, graças a Deus, durante às 7h30 da noite, lá orando, no departamento Uniório, nosso departamento de intercessão, orações focadas, intercessão para a vida dos pastores, líderes, famílias, enfim, vai ser algo muito precioso. Amanhã são os nossos grupos familiares. Sexta-feira, terceiro elo da campanha Jornada Feliz 2021, e sábado Mocidade, domingo de manhã às 8 horas da manhã, domingo às 9h30 da manhã e domingo às 6h30 da tarde. Estaremos num culto muito abençoado no nome de Jesus, aleluia, né? Vamos estar ali num culto bem maravilhoso. E ontem, né, éramos para nós termos o nosso tempo com a mocidade, de uma forma regional, mas nós tivemos que adiar esse momento, esse encontro. Estava tudo muito bem organizado, muito bem feito, o pessoal na segunda-feira, né, estava ensaiando, glória a Deus pela vida do Juan, mas os meninos do louvor,
Mas infelizmente houve um contratempo externo, depois a gente vai falar isso para vocês. Infelizmente nós tivemos que ser obrigados, nada com a igreja, nada com os membros, graças a Deus, nada, glória a Deus, aleluia, maravilha, mas infelizmente nós tivemos que adiar esse momento. Mais para frente nós explicamos isso direitinho, tá bom? Maravilha? Tá aí a nossa programação dessa semana. Semana que vem será a última semana do mês e estaremos organizando tudo para que em março, se Deus quiser, passamos primeiro mês de janeiro, 12 dias. Só para você entender o planejamento que nós fazemos no início do ano, para você ter uma ideia do planejamento. A gente faz os nossos planos, mas quem conduz os nossos passos é o Senhor, nós temos uma meta, um alvo, um objetivo, mas quem conduz tudo isso é o Senhor, o Espírito Santo. Ele que nos capacita, Ele que nos leva para as direções exatas para nós chegarmos ao final do ano, graças a Deus, cumprindo, vamos dizer assim, aquilo que nós propusemos. Mas enfim, no início do ano, nós temos um trabalho fantástico. Só para você saber, você já sabe, talvez você esteja nos assistindo, ou começou a nos seguir, aliás, e é um prazer ter você como um seguidor nosso. Eu espero que as nossas simples palavras, os nossos simples momentos, os nossos simples instantes possam levar uma palavra para você e te abençoar no nome de Jesus. Tudo que nós fazemos é simples, Não temos assim um recurso apropriado para poder fazer algumas coisas assim melhores. Estamos trabalhando para isso, sempre trabalhando para isso. Daqui a pouco você vai ver algo fantástico que nós estamos montando, preparando para nós fazermos. Será muito bacana mesmo. Mas enfim, bom, então nós temos esse momento, de 12 dias da igreja. É um momento onde nós, de uma forma muito preciosa, nós consagramos 12 meses do ano em 12 dias. Então, no início do ano é um tempo que nós nos preparamos espiritualmente, com a palavra de Deus, com informações e ministrações preciosas. Isso nós falamos para a glória e honra de Jesus, a Ele toda a honra e toda a glória. E aí nos preparamos. Aí depois desses 12 dias, nós temos um período para muito de descanso, uns vão viajar, tirar um tempo de férias com a sua família ou ficar em casa, enfim. Nesse período de tempo, nós temos uma ceia ministerial com toda a liderança da região, onde nós iniciamos, onde nós começamos o nosso ano em comunhão, porque se não houver comunhão, se não houver essa comunhão, nós não conseguimos executar aquilo que Deus tem para nós. É necessário que termos uma comunhão, buscarmos a Deus, nós entregarmos a nossa vida para Deus naquele momento e fazemos isso. Depois nós começamos a nos reunir com os departamentos da igreja, nos reunir com o pessoal da igreja. Para quê? Para a gente organizar o ano, colocar os irmãos em cada departamento, colocar cada um nas suas funções, cada um realizando. Então, o mês de fevereiro nós organizamos para que em março a gente comece de uma forma bem bacana. Nada apressado, tudo bem organizado, porque a palavra de Deus fala em Coríntios, 1 Coríntios 14, fala que tudo que a gente tem que fazer seja feito em ordem, com ordem, Então a gente procura, mesmo que com tanta limitação, porque a gente trabalha no espiritual, devemos orar, buscar a Deus, estar clamando a Deus, mas a gente tem essa maneira de conduzir as coisas, graças a Deus, Aí começamos com a nossa campanha. Então, muitas coisas, se Deus quiser, vão acontecer em março, porque estamos dentro de uma pandemia, estamos dentro de um sufoco na área de saúde, na vida da saúde das pessoas. Então, a gente tem que fazer tudo com muita cautela, muito detalhe a gente tem que pensar. Então, mas em março, se Deus quiser, em março nós vamos ter a escola bíblica, que é um tempo que eu quero que você tire para estar na igreja numa terça-feira.
As outras terças-feiras nós vamos ministrar online, mas eu quero que você esteja numa terça-feira. Numa terça-feira, não é pedir muito, é lógico, eu quero que você... A bem da verdade não é nem pedir, né, meu amado? É o momento de nós ministrarmos um estudo para a edificação da sua vida, né? É um tempo que você vai estar como se estivesse dentro de uma sala de aula, durante 1h15, 1h30, recebendo a palavra, né? As mulheres, os homens numa sala, os jovens e adolescentes numa outra sala, juniores e crianças numa outra sala, e ali nós falarmos e ministrarmos o estudo da palavra de Deus. Isso é muito importante. E depois os outros momentos nós vamos estar online junto com você, pedindo a Deus e dando essa ministração online. Enfim, é importante que você participe. Nós vamos começar com as salas, com a campanha do lápis com as crianças agora. Nós vamos começar, como eu falei, a escola bíblica, uma vez por semana na terça-feira, as crianças, campanha do lápis, e assim vai. E na última quarta-feira do mês, nós voltamos com o Projeto Débora. Tudo online e tudo presencial. Online e presencial. Com toda a nossa forma artesanal de fazer, mas nós vamos fazer. Mesmo que às vezes não tenhamos tanta qualidade como as grandes igrejas, grandes produções, não precisamos gastar dinheiro para isso. Não precisamos gastar e investir dinheiro dessa forma. Nós precisamos sim fazer um trabalho bem legal em nome de Jesus em relação a isso, ok? Transmitir de uma forma bacana, consciente, frequente, dedicada. Eu acho que isso que vale a pena, para poder transmitir para os irmãos. Bom, tá aí a nossa palavrinha, guarda isso para você. Tenho certeza que você vai ficar bem sintonizado em relação às nossas atividades e não perder nenhum momento em nome de Jesus, tá bom? Olha, passamos um final de semana de Santa Ceia maravilhoso. E outra coisa, guarde, toda véspera de Santa Ceia, 7 dias de madrugada às 3 horas. Toda semana de Santa Ceia, 7 dias, 3 horas, para nós rompermos em nome de Jesus. Aleluia. O texto que nós lemos segunda-feira: bate e abre-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, porque quem bate, abre, quem busca, encontra, quem pede, recebe. Então nós vamos pedindo a Deus proteção, vamos pedindo a Deus livramento e também vamos agradecer a Deus também. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A não só às vezes fazermos um pedido a Deus, mas também agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem nos dado, por tudo aquilo que Ele tem nos entregado, por estar nos guardando na sua presença para a glória do nome dEle, aleluia. Tá bom, tá bom, amado? Então tá aí a nossa palavra de introdução. Vamos aqui para o poder do recomeço. O poder do recomeço, filho. O poder do recomeço. É lógico que a gente pode classificar, às vezes, colocar o poder do recomeço, né? Como se tivéssemos numa aula, o poder do recomeço, o título. E os outros tópicos seriam os subtítulos desse título. O poder do recomeço. Oração é um subtítulo. Jejum é um subtítulo. Leitura bíblica é um subtítulo. E a graça de Deus seria o que iria, vamos dizer assim, inundar, embebecer, ungir, né, fechar todo esse processo. Porque para orarmos precisamos da graça de Deus, porque nós não fomos criados em oração. Nós não temos a disciplina da oração. Leitura bíblica, precisaremos da graça de Deus, porque nós não temos uma disciplina de leitura bíblica. Nós não crescemos nesses moldes. Jejum, eita! Outra graça de Deus, porque nós não fomos doutrinados e preparados, ensinados para jejuar. Se a gente ficar meia hora, se tem gente que se ficar, vou falar nós, se nós ficarmos meia hora sem café, dá dor de cabeça, poxa, tá
Entende? Nós não fomos treinados para isso. O nosso organismo não foi treinado para isso. Infelizmente. Por isso que a gente precisa ter disciplina para poder ativar isso na nossa vida. Então a graça de Deus nos faz orar. A graça de Deus nos faz ler a Bíblia. A graça de Deus nos faz jejuar. A graça de Deus é o poder do recomeço. A graça de Deus, ela é representada, essa palavra que é hebraica, é representada de que forma? O que é a graça de Deus? É o favor não merecido de Deus, é o amor incondicional de Deus. É aquilo que Deus nos dá de uma forma incondicional, ou seja, Deus nos dá, Deus nos capacita. A graça é poder capacitador de Deus, né? É o poder que nos capacita, é o poder que nos fortalece. A graça de Deus é o princípio para a gente vencer tudo aquilo que nós precisamos. Como nós olhamos domingo agora, não querendo ser repetitivo, mas para a gente poder despejar, ou seja, entregar tudo aquilo que nós não conseguimos entregar domingo, porque havia um tempo. Então a graça de Deus significa isso. É um termo, é uma palavra hebraica, né, que quer dizer Hesed, né? Hesed, que é H-E-S-E-D, que quer dizer, está relacionada diretamente com amor incondicional, dom gratuito, favor imerecido, generosidade incondicional. A graça é um favor não merecido, é um poder capacitador de Deus. Então, quando eu olho graça, vou orar, preciso da graça, porque é o poder capacitador de Deus para eu poder ler. A graça é poder capacitador para poder orar. Eu vou precisar desse poder para poder orar, senão eu não vou orar. A graça é poder para eu consagrar. Se eu não tiver esse poder, eu não vou conseguir consagrar. Então, a graça é o poder do recomeço. Você projeta, você programa, você planeja e você vai. E a graça de Deus vai te dando recursos para você chegar aonde você quer chegar. A graça de Deus, como nós falamos, é tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Isso é graça. Às vezes você olha a pessoa e fala assim, essa daqui não merece, isso é ruim, isso é tralha, isso é aquilo. Graça, tratar melhor as pessoas do que elas merecem. Graça é tratar as pessoas melhor do que nós esperamos ser tratados. Olha só que interessante, graça é nós tratarmos as pessoas melhor do que nós esperamos ser tratados. Olha que coisa, isso é graça. Por isso que precisamos desse poder capacitador para nós exercitarmos essa atitude, exercitarmos esta ação. E graça não é desistir daqueles que desistem de nós. Olha que coisa interessante. Graça é dar amor aos que não merecem ser amados. Poxa, Jesus, por que a palavra, e a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, deixa eu tirar a pergunta e fazer a afirmação. A palavra de Deus diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, conforme o livro de João, capítulo 3, versículo 16. Então Deus amou o mundo. Eu não merecia esse amor. Eu vivi uma vida até os 22 anos de idade, uma vida desregrada, uma vida de vícios, uma vida de pecado, uma vida de promiscuidade, uma vida muito, muito contrária que eu vivo hoje. Muito contrária do que eu vivo hoje. Mas o amor de Deus, que a gente não merecia, pela graça esse amor nos alcançou. Pela graça esse amor chegou até nós. Pela graça esse amor nos abraçou. Pela graça esse amor nos aceitou. Pela graça nos ajudou a mudar de vida. A graça não muda. A graça nos ajuda a mudar.
Porque mudar é uma consciência, é uma atitude minha. Deus nunca vai forçar a minha mudança, mas vai me dar graça para que eu mude. Deus não vai chegar e colocar um pendrive na minha cabeça com um programa e a partir daí agora eu sou nova criatura. Não, não. Mesmo que isso funcione de uma forma ilustrativa, mas não é assim que funciona. Deus vai trabalhar no meu disco rígido, na minha memória RAM, para que eu processe aquilo que é bom e procure viver aquilo que é bom. A graça não me transforma, a graça me dá poder para que eu possa me transformar, eu possa escolher coisas boas. As pessoas, elas querem que Deus, ontem, é incrível que eu pareça, depois eu vou trazer isso à tona uma certa hora, de um filme ontem, nossa, fantástico, quanta informação esse filme dá para os dias de hoje. Depois eu comento com vocês num outro momento. Mas não é dormir e amanhã, mudou tudo. Não, não, não. Não é uma varinha de condão, não é como a Bela Adormecida, não é como a Rapunzel, a nossa história. Não. A graça, ela nos dará o poder, não merecido, mas o poder para que nós possamos trabalhar e escolher aquilo que é melhor. É você e nós que temos que escolher. É nós que temos que fazer a escolha. Deus vai nos dar graça para escolher. Por quê? Graça é o poder capacitador. Então, mesmo que às vezes, poxa, eu quero escolher viver uma vida legal. Um exemplo agora. Eu quero escolher parar de beber. Talvez o nosso, que você esteja me ouvindo, não tenha mais esse hábito. Jesus já te libertou disso, glória a Deus, aleluia. Mas deixa eu só para usar como exemplo. Às vezes você, poxa, eu quero me livrar desse vício. Pronto, quero me livrar desse vício. Mas você não consegue. Mas você quer, então olha, já entrou a tua vontade. Por que você não consegue? Você vai precisar da graça de Deus que te capacitará a rejeitar esse vício. Eu já fui viciado em muitas coisas. Então, a graça de Deus nos livra disso, ela nos dá poder para nós escolhermos não usar mais isso, ou não fazer mais isso, ou não andar mais naquilo, ou não realizar mais aquilo. Por que muita gente, às vezes, desiste de um projeto, de uma transformação na vida? Porque ela acha que vai deitar hoje e amanhã mudar. Não, não. A graça vai te capacitar a abrir mão das coisas ruins, das coisas que te desanimam, das coisas que te traz fracasso, tristeza. A graça vai te dar forças para você não olhar mais, não buscar mais, não se alimentar disso mais. E vai te dar poder a buscar coisas boas no Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Graça é ser grato apesar da ingratidão das pessoas. Graça é servir os inimigos. Meu Deus, hein? É graça por quê? Deus vai te dar esse poder capacitador para isso. Mesmo que você não queira, mesmo que você odeie, você vai ter o poder capacitador, te capacitará e você vai realizar isso. Coisa interessante, existe uma história de uma mulher, preste bem atenção nessa história. Uma menina casou e ela odiava a sogra dela. Elas tinham uma arrelia com a sogra, né? Essas crenças limitantes que sogra é isso, sogra é aquilo, sogra é isso, sogra é aquilo. Isso contamina a sociedade. Acaba que a sogra se torna isso, portanto que afirma sobre ela, e acaba a pessoa acreditando que a sogra é isso. Aí, essas são crenças da nossa cabeça, enfim. Mas aí o que acontece? Essa menina tinha uma alergia em relação à sogra. Aí ela foi, me desculpe, eu não quero ser pejorativo, só um exemplo, é só contar a história sem criticar nem nada. Ela foi na cartomante e ela falou assim: eu quero matar minha sogra. O que eu faço para poder acabar com a minha sogra? Preste bem atenção, senão você vai achar que eu estou falando loucura aqui. Aí essa mulher chegou e falou assim: olha, tome esse pozinho aqui e durante 30 dias você vai tratar a sua sogra como uma princesa, porque senão ela vai desconfiar que você envenenou a comida dela. Então você vai tratar bem a sogra, vai fazer
tudo de bom para ela. Eu falei assim, nossa, eu não vou conseguir. Não, eu vou te dar esse pozinho aqui, 30 dias você vai colocando a comida dela e depois você tem que tratar ela bem. Senão todo mundo vai desconfiar de você. Então você vai tratar ela bem, você vai cuidar dela, vai suprir as necessidades dela que aparecer, vai sair, vai no shopping com ela, vai tolerar o ciúme dela com relação ao filho, porque agora você é mulher do filho, e o filho já não vai mais na casa dela, enfim, você vai tolerar todas essas estruturas que se apresenta nesse relacionamento, nesse momento da sogra, de entender que o filho casou, aquela coisa toda, parar. Você vai fazer de tudo para ela, vai levar no shopping, vai suprir a necessidade dela, vai ligar para ela, tudo bem. Toda vez você vai preparar um almoço para ela e jogar o pozinho lá. Aí a mulher falou assim, maravilha, agora acabou o problema. E assim foi. Aí ela começou a tratar a sogra de uma forma fantástica. Aí passou os 30 dias, ela foi, antes de chegar aos 30 dias, lá pelo 23º, ela corre na mulher e fala assim, por favor, me ajude, eu não quero ver minha sogra morta mais. Olha, não tinha completado nem 30 dias, não, por favor, eu não quero ver minha sogra morta, ela é fantástica, ela é maravilhosa, ela é uma mulher muito preciosa, olha só o que aconteceu, me dá um remédio para poder desfazer o que eu fiz, me dá alguma coisa para desfazer o que eu fiz. Aí a mulher chegou para ela e falou assim, olha, aquele pó que eu te dei, nada mais é do que uma simples farinha. Você só queria matar a sua sogra porque você não conhecia ela. Você servia a ela como uma inimiga. Você sempre olhava para ela como uma adversária em relação ao seu marido. E quando você começou a tratar bem a sogra, você viu o quanto ela era especial. Aquela mulher saiu dali agradecida. Não estou te recomendando aí fazer essas coisas. Estou te contando apenas uma ilustração. E ela viveu bem com aquela mulher. Por quê? Graça é o poder capacitador de servir ao inimigo. É lógico que nesse contexto, nessa história, a sogra era o inimigo dela. Por favor, não vá fazer isso com a sua sogra. É só para ilustrar. É só para ilustrar que o procedimento está em nós, né? Graça é abençoar os que nos maldiçoam. Graça, desculpem, é falar bem de quem fala mal da gente. Por isso que a graça é o poder capacitador. Quando não fala mal da gente, vou pagar na mesma moeda, não é assim que a gente fala? Não, eu vou dar o troco, não é assim que a gente fala? Então, graça, né, é falar bem dos que falam mal de nós. Por isso que a graça é o poder capacitador para esse recomeço na nossa vida. Porque ao recomeçar, você viu que a gente tem que recomeçar bem diferente do que nós fazíamos antes? Graça é orar pelos que nos perseguem, é verdade, né? Por aqueles que nos perseguem com mentiras, né? Por aqueles que nos perseguem com maldade, por aqueles que nos perseguem de tantas formas ruins e maldosas, por aqueles que nos perseguem dizendo mal da gente, fazendo fofoca do nome da gente, não conhecendo a nossa história, não nos conhecendo e falando mal de nós, porque um diz alguma coisa que também não sabe de nada, porque o outro diz alguma coisa que não conhece de nada. Graça é orar por aqueles que nos perseguem. Mas como que eu vou fazer isso, Fernando? Pela graça, que é o poder que nos capacita para isso. Graça é vencer. Olha, essa frase, eu acho linda essa frase. Esse momento eu acho essa instrução, essa frase é linda. Graça é vencer o mal com golpes de bondade. Que coisa linda! Poético! É lúdico, né? Olha só, é muito poético, sabe?
É muito poético essa frase. Graça, poder capacitador, é vencer o mal com golpes, com ações de bondade. Meu Deus. Mas dá vontade de enforcar, matar, bater, né? Sacudir, bater na parede. Fazer como no Alto da Compadecida, sacode, sacode. Mas graça dá tudo isso é vontade. Graças a Deus, vontade é uma coisa que dá e passa. Mas graça é isso. É vencer o mal com golpes de bondade. É vencer o mal com golpes de bondade, ou seja, como numa luta. É vencer o mal com golpes de bondade, né? A colocar aqui, olha só que legal, vou compartilhar. Graça é querer o bem daquele que nos quer o mal, é isso daí. É vencer o mal com golpes de bondade, né? Essa é uma frase muito bonita. Graça é desejar o bem para os que nos desejam o mal. Graça é perdoar mesmo quando esse perdão não é solicitado. Graça é importar com aqueles que não se importam com a gente. Isso é graça. Então, para você ver, você quer recomeçar, você vai precisar da graça. Porque a graça vai transformar as atitudes antigas em atitudes novas. São atitudes que Jesus fala no livro de Mateus 5, 6, 7. No Sermão da Montanha, Jesus trata isso no início do livro de Mateus. Ele trata essa questão. Ele começa a falar de coisas muito preciosas que estão envolvidas diretamente com a graça, porque se nós não tivermos graça, nós não seremos capazes de realizar isso, fazer isso, e tudo isso que nós fazemos, sabe para quem faz? Bem, para nós mesmos. Sabe quem sai ganhando com isso? Somos nós mesmos. Porque nós abandonamos aquelas ações tóxicas, aquilo que intoxica nosso comportamento, nosso pensamento, as nossas ações, essas coisas que nos atrapalham e nos envenenam, nós largamos de lado e abraçamos esse novo comportamento. Por quê? Se eu quero recomeçar, não posso recomeçar com as atitudes antigas, eu tenho que recomeçar com atitudes novas. E aqui, como recomeçar com atitudes novas? Com a graça. A graça transpõe barreiras. É isso que eu vou falar essa semana. Primeira coisa, eu não comentei por alto domingo, mas infelizmente não deu, o tempo foi muito curto. Tivemos uma ministração muito bacana, vou plantar, colher e desfrutar, foi maravilhoso. Vou plantar, colher e desfrutar, já separamos os envelopes, as sementes, nós vamos fazer um ato profético depois do domingo agora que vem, na semana que vem nós vamos fazer isso, depois passar a semana, porque alguns não levaram, espero que leve esses dias para a gente. Nós vamos levar um monte, consagrar ao Senhor, apresentar a Deus, pedir a Deus que nós venhamos desfrutar daquilo que nós semeamos e colhemos para a glória de Jesus. Graça é transpor as barreiras. Por quê? Deus vai nos dar capacidade, é o poder capacitador para transportar as barreiras. Usando a passagem bíblica de 2 Samuel capítulo 9, aonde conta a história de um menino, neto de rei e filho de príncipe, que acabou passando por um momento trágico na sua vida, chamado Mefibosete. Esse rapaz era neto de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, que perseguiu Davi tentando matá-lo. Acabou morrendo. Neto e filho de Jonatas, que era o filho de Saul, o sucessor ao trono de Israel. Davi é ungido rei. E esse rapaz, Mefibosete, que fazia parte da linhagem de sucessão do reino de Israel, ele sofre um acidente quando criança, quando os filisteus invadem Israel. Israel é levado cativo e milhares de israelenses morreram naquele dia. E a mulher que tomava conta, né, a babá, vamos dizer assim, desse menino, porque era filho de rei, era neto de rei, filho de príncipe, então tinha babá, tinha tudo, como hoje a gente vê nas grandes famílias com grandes posses. Isso é normal, né? Vou terceirizar o serviço de cuidado, então isso é normal. Não terceirizar por falta de amor, não, porque eu tenho um compromisso, eu tenho
coisas a fazer no reino, então eu vou fazer isso. Então esse menino, quando houve a entrada dos filisteus dentro de Israel e houve essa confusão toda, essa babá, ao sair correndo para proteger o menino, para proteger a sua vida dessa invasão, o menino cai do seu colo, de pé, né? Caiu de pé e acabou ficando aleijado. Era uma criança pequena, devia ter menos de 2 anos mais ou menos, e essa criança ficou aleijada dos seus pés, atrofiou as suas pernas e comprometeu o seu desenvolvimento e a sua mobilidade. Por conta disso, a vida pega ele e, infelizmente, leva ele para uma cidade chamada Lodebar, na casa de um homem chamado Maquir. Essas duas palavras têm o seu significado. A bem da verdade, toda palavra bíblica tem um significado. Tem uma vida dentro dessas palavras, que nos dá capacidade de entender os princípios das coisas, entender a história e nos trazer ensinamentos através dessas histórias. Então, Lodebar era um lugar muito pobre, de escassez, de solidão. Era um lugar vazio de tudo. E então você vê, esse menino foi morar aonde? Num lugar de solidão. Num lugar vazio. De quê? De tudo. Vazio de tudo. Vazio de recursos, vazio de emoções, vazio de oportunidades. Então, olha a vida que esse suposto rei foi viver. A vida que esse suposto sucessor do trono foi viver. Além dele ir para lá, o servo do seu avô desculpa a palavra popular, o servo do seu avô deu um tombo nele, Zipa. Ele montou um esquema de mentiras e roubou a terra que era de herança desse menino. Então, esse menino perdeu a oportunidade de ter alguma coisa, foi morar num lugar onde não dava oportunidade para nada e ficou na casa de Maquir. Então, na casa de Maquir, a palavra Maquir, ela é original da palavra maquinar, tramar, esquematizar. E esse Maquir pegava ele, que era aleijado, colocava na rua para mendigar. Você vai viver na minha casa, então você vai mendigar, trazer recursos para a gente poder viver, comer alguma coisa. Que situação! Que situação! Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Por causa da teimosia do avô, morre o filho e essa maldição cai em cima do rapaz. Agora imagina esse menino aleijado, teve todas as suas propriedades roubadas, né? Trapacearam com ele, foi morar na casa de um homem que obrigava ele a mendigar. Que vida amargurada. E isso ele expressa com a sua boca. Ele expressa dizendo isso. Quando Davi chamou ele, porque Davi tinha um juramento com o seu pai, chamado Jonatas. Davi, quando foge de Saul, ele faz um juramento para Jonatas, dizendo que pouparia a sua geração, quando assumisse o reino de Israel. Por que ele pouparia a geração de Jonatas quando assumisse o trono de Israel? Por quê? Era comum, quando um rei assumisse um trono, ele matasse todo mundo que pudesse ameaçar seu trono e a sucessão do seu trono através do seu filho. Ou seja, Davi assumiu o trono, então ele tinha que matar todo mundo que era da herança de Saul para não reclamar o trono lá na frente. Ei, eu tenho direito a esse trono, eu sou neto, eu sou filho, eu sou sobrinho, eu faço parte da herança, eu faço parte da sucessão desse trono. Então, para que isso não acontecesse, Davi mataria. Então, só que Davi teve um outro propósito. Primeiro, ele jurou para Jonatas que pouparia a sua geração. Então, quando ele se estabelece no trono, quando está tudo, graças a Deus, nos seus devidos lugares, que ele estabelece os limites de Israel, suas conquistas, ele é estabelecido rei, agora realmente bem estabelecido como rei, proclamado como rei, aí ele lembra da promessa que ele havia feito a Jonatas, e chega para os seus servos, e chega para Zipa, que era o servo de Saul, que tinha conhecimento de tudo,
e pergunta para Zipa: existe alguém? Há alguém que eu possa usar de bondade, de benevolência da casa de Saul? E aí, o que acontece? Quarta-feira eu te digo. Ah, que judiação! Foi de propósito. Já são 12h40. Você tem afazeres. Nós temos afazeres agora de tarde, nós temos reunião. Tem uma reunião às 5 horas da tarde, tem um culto 7h30. Nós temos algumas coisas para fazer. Ah, que vontade, que judiação. Não fica bravo não, nem nervoso. Que a história é linda, a história é fantástica. Eu amo essa história porque eu vejo a bondade de Deus e a graça de Deus abundando sobre essa história e sobre a nossa vida de uma certa forma, também de uma forma espiritual dizendo. Então, quarta-feira, que judiação. Quarta-feira a gente termina e a gente vai entender por que a graça é um poder capacitador, é o poder do recomeço e como que a graça faz transpondo barreiras, transformando, enfim. Vai ser legal, ok? Aí a gente termina. Eu espero que você entenda a necessidade de nós crermos na graça de Deus, ok? Quarta-feira, não é quarta-feira não, meu Deus do céu. Sexta-feira agora, a gente termina a história e começa a falar dos benefícios da graça. Para alcançarmos um recomeço abençoado no nome de Jesus, tá bom? Maravilha. Mas antes de nós encerrarmos e nos despedirmos, quero orar com você. Quero pedir a Deus que te dê graça para recomeçar. Que dê graça para você superar os momentos difíceis que às vezes nós atravessamos. As tempestades são inevitáveis, né? O pastor Edmar, de Conselheiro Lafayette, começou uma série chamada Tempestade. E as tempestades da vida, e infelizmente o primeiro ponto é: tempestades são inevitáveis. Elas aparecem, elas vêm, mas elas também passam, vão embora. E a gente precisa da graça para suportar e vencer as tempestades que a vida às vezes traz para nós. Essas nuvens carregadas de coisas ruins que às vezes caem sobre nós. Nuvens carregadas de notícias chatas que às vezes tentam nos impedir e nos atrapalhar. Vamos orar para que Deus nos dê força, nos dê graça para vencer as nossas batalhas, as nossas lutas, vencer as nossas dificuldades, vencer os nossos desafios. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra, te louvamos, Pai, ó Deus, por o Senhor ter nos mostrado como nós podemos recomeçar a nossa história, a nossa vida, a nossa família, recomeçar esse ano de uma forma diferente. Tenho certeza que muitas pessoas, Pai, quando Pai começa o ano, começam a dizer: mais um ano, nada vai mudar, nada vai transformar, e muitos começam até tentando transformar, mas não conseguem sucesso nem êxito, e quando chega no meio do ano já desistem de tudo. O Senhor nos trouxe, meu Pai, uma grande revelação no início deste ano, que nós temos a oportunidade de recomeçar, porque o Senhor é um Deus do recomeço, mas o Senhor nos mostrou, Pai, a unção para recomeçar, que é a Tua graça, o poder capacitador, o favor não merecido, para que nós possamos, Pai, recomeçar a nossa vida financeira, recomeçar a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa vida familiar. Recomeçar é porque algo deixou de se fazer. Recomeçar é porque perdeu algo que deveria fazer. Recomeçar é porque abandonou algo que não poderia ter abandonado. Pai, só que o Senhor tem mostrado que recomeçar, temos que mudar algumas atitudes. Recomeçar nos hábitos velhos vai nos fazer voltar atrás, sabotar a nossa história e sabotar aquilo que nós queremos diante de Ti, que são os nossos planos, os nossos projetos de vida. Por isso, meu Pai, eu te peço, nos ajude com a Tua graça. Paulo diz que a Tua graça é o que lhe bastava, que o Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, ou seja,
Da nossa fraqueza o Senhor tira forças por causa da graça. Meu Pai, e se nós pedimos graças, é porque temos a consciência de que sozinhos, afastados da Tua palavra, da oração, da consagração, nós não vamos conseguir. Tantas vezes tentamos conseguir sozinhos, distantes, mas nós não fomos bem-sucedidos porque nos esquecemos que precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Pai Santo, nos ajude. Pai Santo, coopere conosco com a Tua graça. Nos abençoe com a Tua graça. Nos ajude com a Tua graça, para recomeçarmos em nome de Jesus. Nesta hora, quero colocar a família de cada um que está conosco sintonizados, que está nos ouvindo nessa hora, que nos dá o prazer de nos acompanhar e de compartilhar conosco de palavras simples, de ensinamentos simples, mas, ó Deus, preciosos para nós. Que o Senhor venha sobre a casa de cada um, meu Pai. Envie os anjos para curar, envie os anjos, ó Deus, para libertar, envia os anjos, ó Deus, para transformar e ajudar a transformar essas situações. Então, o Espírito Santo, Pai, venha conduzir o coração de cada um, a mente, a alma de cada um, nos Teus caminhos, porque os Teus caminhos são perfeitos, ó Deus. Seus caminhos são justos, retos, ó Pai. Os Seus caminhos são firmes. Andávamos, ó Pai, como diz o salmista, ó Deus, andando num tremendal de lama, escorregando, caindo, escorregando, e o Senhor nos livrou desse tremendal, desse charco de lodo, e nos firmou nossos passos num caminho sólido, firme, que são os Teus caminhos. E os Teus caminhos são verdades, justos, ó Deus, e vitoriosos. Nos ajude, Pai. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo venha derramar cura, ó Deus, venha derramar abundância de vida, venha derramar, ó Deus, prosperidade sobre essa casa. E derramar principalmente, Pai, a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu te peço isso, Pai, no nome de Jesus, e te agradeço para a Tua glória e para o Teu louvor, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Ser cuidado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Aleluia, Jesus, maravilha, né? Glória a Deus, aleluia. Bom, programa Liberdade e Vida, programa Encontro com a Palavra vai ficando por aqui, graças a Deus, e nós desejamos a você uma noite abençoada, um dia abençoado, uma tarde maravilhosa e uma semana maravilhosa, né? Em nome de Jesus, tá bom? Sexta-feira nós nos encontramos para poder continuar compartilhando essa história. Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão consoladora do Divino Espírito Santo, que seja sobre a tua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, todos, em nome de Jesus. Sexta-feira, né? Joga um aviãozinho, chama alguém, compartilha com alguém. Terminamos essa linda história e começaremos a falar o que a graça de Deus, como a graça de Deus vai nos ajudar nesse recomeço, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe, fique com Deus, até sexta-feira, até hoje, até quinta, até sexta, se Deus quiser, em nome de Jesus.